Olá, criaturas, tudo bem com vocês? Tô com saudade de vocês já, né? São muitos anos encontrando com vocês toda semana, então já tô com saudade, mas se Deus quiser, logo, logo vai passar tudo isso e a gente vai voltar a se encontrar pessoalmente. Enquanto isso, a gente vai tendo esses encontros virtuais, certo? Eu vou gravando as videoaulas, mandando para vocês vão tirando as dúvidas pelo WhatsApp, certo? Depois, lá no final do vídeo, fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai dar continuidade à matéria que a gente estava trabalhando antes, certo? Mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu também tô aprendendo a lidar com esse negócio de videoaula, tá? Eu não sei, hoje é o primeiro dia que eu tô gravando, tô gravando desde as 11 da manhã, agora são 7h02 da noite, pra vocês terem uma ideia. Tô gravando aula o dia inteirinho. E eu tô aprendendo a mexer com essas ferramentas, né? Então, tem um programa para gravar. Lembra-se do programa de mapa mental? Eu utilizei para preparar as aulas para vocês, mas antes de eu comprar aquele programa, eu tinha comprado uma outra ferramenta, que é essa tablet aqui, ó. É uma mesa digitalizadora, tem essa caneta, o que eu escrevo aqui aparece na tela. Só que não é fácil de usar, tá? Eu não consigo acertar o lugar, a letra sai horrível. Então, eu tô aprendendo também. Então, vocês vão ter paciência comigo, ok? E a gente agora, então, vai começar um novo módulo. Aí, o módulo 11, capítulo 13, capítulo 31, perdão, né? Que vai falar sobre concordância nominal. Ok? Vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei parte 1. Por que parte 1? Porque são muitas informações, muitas regrinhas específicas e normalmente eu dou esse capítulo em 2 aulas. Então, eu dividi em 2 vídeos, certo? Então, vamos lá. Relações de concordância. O que são relações de concordância? São relações de flexão. Quando a gente tem essas relações de flexão entre nomes, tá? A gente chama de concordância nominal. Quando essas relações de flexão são entre verbos, a gente tem concordância verbal. Agora, nessa aula e na próxima, nessas 2 aulas, a gente só vai falar de concordância nominal. Concordância verbal vem depois, a gente tem 2 capítulos tratando dela, certo? Então, vamos lá. O que é a concordância nominal? Quando a gente fala em nome, a gente está falando em substantivo, pronome, adjetivo, palavras que funcionam como adjetivos, né, que acompanham substantivos, a gente trata desse grupo, um grande grupo como nomes, certo? Então, quando a gente fala em concordância nominal, a gente está falando de variação de gênero e número, porque nome só sofre variação de gênero e número. Quem sofre variação de pessoa, né, modo, tempo, é verbo. Em outro momento a gente vai ver. Agora a gente vai falar de nome, então só tem variação de gênero e número. Essa variação vai ocorrer quando houver a relação entre substantivos ou pronomes substantivos, que são aqueles pronomes que substituem o substantivo, né, com um adjetivo ou palavras que têm função característica do adjetivo, como pronome adjetivo, artigo e numeral. Lembram da diferença de pronome adjetivo e pronome substantivo? Pronome substantivo substitui um substantivo. O menino caiu da bicicleta, ele caiu da bicicleta. O ele está substituindo o menino, ele é um pronome substantivo. Agora, este menino caiu da bicicleta. O este está acompanhando o substantivo. Então, este é um pronome adjetivo, certo? Então, nessa relação entre os substantivos e os adjetivos, a gente vai ter que manter uma relação em que haja concordância de gênero e número, que significa que, se o substantivo estiver no masculino singular, todas as palavras aqui que os acompanham, né, também vai ter que estar no masculino singular. Então, aqui a gente tem
concordância nominal, a regra geral é: o adjetivo e as palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere, que a gente acabou de falar. Então, vamos lá. O substantivo aqui a gente tem observação, que é um substantivo, que pertence ao gênero feminino e está no singular. E nós temos aqui outro substantivo, equívocos, que pertence ao gênero masculino e está no plural. Então, vamos ver quais palavras adjetivas aí que acompanham esses substantivos. Nós temos o esta, um pronome adjetivo que acompanha o substantivo. Veja que ele está no feminino e no singular. Curta, que também é um adjetivo, também feminino, singular. Certo? Porque o substantivo a que eles se referem, feminino, singular. Agora, equívocos. Nós temos aqui os artigo acompanhando equívocos. Se equívocos é um substantivo no masculino plural, o artigo também está no masculino plural. 2 é um numeral, certo? Acompanhando o substantivo. Esse numeral já tem o valor de plural e ele está no masculino. Também poderia ser duas, né? Nesse caso, está no masculino. A gente vai falar depois de numeral mais pra frente. Bom, vamos lá. Aqui nós vamos começar a falar dos casos especiais, que é a concordância com adjetivos. Quando nós temos apenas um substantivo e um adjetivo, não tem problema nenhum, vai seguir a regra geral. Então, a gente vai ter o substantivo casa, esse substantivo feminino singular, e aí a gente tem aqui um adjetivo vazia, né, que qualifica esse substantivo casa também no feminino singular. Porque nós temos um substantivo, um adjetivo, beleza. A gente começa a ter alguns problemas, né? Porque a gente tem várias regras quando a gente tem dois ou mais adjetivos ou substantivos, tá? Quando a gente tiver essa situação de dois ou mais adjetivos se referindo a um único substantivo, ou um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, a gente vai ter regras diferentes dependendo da função sintática do adjetivo, se ele for adjunto adnominal ou predicativo do sujeito, e da posição do adjetivo em relação ao substantivo, se ele está anteposto antes do substantivo ou pós-posto depois do substantivo, certo? Então, nós vamos ter regras diferentes. Aqui, eu fiz um mapa geral. Nós vamos destrinchar esse mapa, certo? Então, aqui é o mapa geral. Ele está mostrando para a gente a situação de um adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos. Então, a gente vai ter dois ou mais substantivos e um adjetivo apenas. Vejam que, quando o adjetivo está depois, pós-posto a esses substantivos, se ele tiver a função de adjunto adnominal, ele pode ter duas formas de concordância. Se ele tiver na opção de predicativo, uma forma de concordância. Se ele for anteposto ao substantivo, estiver antes, na função de adjunto adnominal, duas regras de concordância. Na função de predicativo, duas possíveis também. Certo? Então, agora a gente vai começar a destrinchar esse mapa mental. Então, a gente vai estar falando de uma situação que a gente tem um adjetivo para dois ou mais substantivos. Vamos falar primeiro quando o adjetivo está pós-posto aos substantivos, está depois dos substantivos. Então, vamos lá. Tratava-se de vaidade e orgulho, então a gente tem aqui substantivo, e a gente tem um único adjetivo depois desse substantivo. Quando isso acontece, nós temos duas opções de concordância, tá? Aí é uma questão de estilo, é uma questão do que você está querendo mostrar para o teu leitor. Tratava-se de vaidade e orgulho excessivo. Eu posso concordar com o substantivo mais próximo. O substantivo mais próximo tá no masculino singular, então o adjetivo também fica no masculino singular, certo?
Mas eu também posso fazer uma outra concordância. Ó, a frase é a mesma. Vaidade e orgulho, 2 substantivos. Vaidade, substantivo feminino, singular. Orgulho, substantivo masculino, singular. Nesse caso aqui, o adjetivo excessivo tá no masculino plural. Por quê? Porque ele está concordando com os 2 substantivos. Só que quando ele concorda com os 2 substantivos, ele vai para o plural e o gênero vai ser sempre o gênero dominante. No caso, se nós tivéssemos 2 palavras, 2 substantivos femininos, o adjetivo ficaria no feminino, certo? Vaidade e alegria excessivas. Agora, como a gente tem um substantivo feminino e um outro masculino, na língua portuguesa, o gênero, a gente já falou disso, o gênero masculino é a forma neutra, tá? Então, quando eu tiver um substantivo feminino e um outro masculino, o adjetivo vai ficar no masculino. O gênero masculino vai ser o gênero dominante, ok? Agora, isso tudo, o adjetivo na função de adjunto adnominal. Ele está acompanhando aqui os substantivos. Agora, na função de predicativo, tá? Predicativo do sujeito é predicativo do objeto, tá? Nesse caso, o adjetivo depois dos 2 substantivos ou mais, ó, vaidade e orgulho, os mesmos substantivos. E o adjetivo está também depois. Mas como ele é predicativo do sujeito, vaidade e orgulho é nosso sujeito, são companheiros. Predicado, são é um verbo de ligação, então companheiros é um predicativo do sujeito. Nesse caso, obrigatoriamente, ele vai para o plural. Então, vamos lá. Mais um caso, né? Mais casos de quando a gente tem só um adjetivo e 2 ou mais substantivos. Só que agora o adjetivo antes desses substantivos, tá? Quando o adjetivo tem a função de adjunto adnominal, como que são as regras? Vamos lá. Substantivos: coragem, talento, coragem. Substantivo feminino, singular, talento. Substantivo masculino, singular. E o adjetivo aqui nós temos extraordinária. Nós temos 2 situações, né, quando o adjetivo adjunto adnominal está antes dos substantivos. Se ele for um substantivo comum, ele vai concordar com o substantivo mais próximo. No caso, coragem é o mais próximo. Coragem é um substantivo feminino singular. O adjetivo também fica no feminino singular. Agora, quando nós tivermos essa situação também de substantivos, 2 substantivos, Sônia e Maria, e esses substantivos são substantivos próprios. Letra tá linda, né, gente? Quando nós temos 2 substantivos próprios e o adjetivo vem antes deles, também funcionando como adjunto adnominal, nesse caso é obrigatório o plural, tá? Porque ele tá se referindo, esse adjetivo está se referindo a 2 nomes, 2 substantivos próprios, nomes próprios. Então, nesse caso, o plural é obrigatório. Agora, quando a gente tem 2 ou mais substantivos, vila, casa, templo, ó, mesma oração, certo? Vila, casa e templo. Vila, feminino, casa, feminino, templo, masculino. E aí, a gente tem um adjetivo antes. Nós temos, e esse adjetivo é um predicativo do sujeito. Aqui está invertido, mas a vila, a casa e o templo, sujeito, estava deserta.
tá? Então, aqui, eles são predicativos do sujeito. Nós temos duas opções de concordância. Ou concordar com um termo mais próximo, como esse exemplo que a gente tem aqui. Deserta tá concordando com vila, feminino singular. Ou pode concordar com todos, só que aí vai ficar no gênero dominante. Vai para o plural, mas o gênero dominante. Nós temos 2 substantivos femininos, certo? Mas nós temos um masculino. Como eu falei, o gênero masculino, ele é dominante. Então, a gente pode ter 20 substantivos femininos. Se tiver um masculino, o adjetivo também vai ficar no masculino. Então, por isso, desertos. A vila, a casa, o templo, são todos eles, por isso plural. E no masculino, porque tem um dos substantivos no gênero masculino. Agora, para finalizar, quando nós temos aí 2 ou mais adjetivos e apenas um substantivo, invertemos. Antes a gente tinha 2 substantivos para um adjetivo. Olha só, o produto conquistou o mercado europeu e o americano. O substantivo, mercado, aqui, substantivo, ele vai ficar no singular. E a gente vai repetir o artigo antes do adjetivo. Então, o produto conquistou o mercado europeu e o americano. Então, a gente vai colocar aqui, repetir esse o, a gente vai repetir depois, antes do próximo adjetivo, certo? Nesse caso, o substantivo fica no singular. Por quê? Eu tô dando ênfase, que é o mercado europeu e, além do europeu, o americano. Eu estou distinguindo um do outro, os 2 mercados. Agora, o substantivo também pode ir para o plural. Nesse caso, se eu colocar o substantivo no plural, eu não repito o artigo antes de cada adjetivo. Então, o produto conquistou os mercados europeu e americano. O adjetivo tá no singular, certo? E o substantivo tá no plural porque eu tô me referindo aos 2. E aí eu não coloco o artigo antes. Olha o Black. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem, então, esses exercícios, tá? Os exercícios objetivos, eu peço para vocês justificarem a alternativa, certo? E eu quero uma atividade de pesquisa também, para vocês se lembrarem. Eu quero um mapa mental sobre a diferença sintática entre adjunto, adnominal e predicativo. Pode ser do sujeito ou do objeto. Eu sugiro a vocês que primeiro façam a atividade de pesquisa, tá? Por quê? Porque para vocês terem bem claros a diferença entre adjunto, adnominal e predicativo, antes de começar a estudar as regras para realizar os exercícios, ok? Bom, se tiver dúvida, eu vou entrar todos os dias no grupo e vou resolver as dúvidas. Então, vocês coloquem as dúvidas no grupo da sala, tá? Não se esqueçam de colocar antes, né, do meu nome o arroba, porque se vocês não colocarem o arroba, né, eu posso perder a mensagem de vocês, né, no meio das outras. Então, com o arroba eu consigo identificar, certo? Então, vamos lá. Então, desejo a vocês aí uma boa semana de estudos, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, que assim que eu puder eu vou resolver as dúvidas. Todos os dias eu vou entrar lá para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo, boa semana!